Editora Pipoca Nanquim acaba de lançar o último Ronin, o que seria o último episódio do universo das Tartarugas Ninja. Material série que a própria editora Pipoca Nanquim já lançou. Vou comentar com você se vale a pena ler esse material e será que vale mesmo para quem não leu a série das Tartarugas Ninja? Você vai ficar sabendo tudo nesse programa aqui. Salve, coisa fofa, Shailon na área! Mais um programa aqui para você, desse lugar maravilhoso aqui. Falar sobre quadrinhos com você é sempre um prazer. E tá batendo um ventinho gostoso aqui, tá bom demais. Vamos falar então aqui sobre o último Ronin, esse quadrinho aqui que chamou muita atenção, material do Kevin Eastman com os desenhos aqui do Peter Laird, né? Muita gente perguntando, muita gente me perguntou lá no Insta. Você me segue lá no Insta? Me segue lá, tá aqui na descrição. Assim como também está aqui na descrição o link para você entrar no nosso canal de Telegram. Entra no nosso canal de Telegram para você aproveitar as recomendações. Nós estamos aqui macumunados, tramando novidades para quem está no canal de Telegram. Então entre no canal para você receber as recomendações de quadrinhos com bons preços, as ofertas e muito mais. Vamos falar então aqui diretamente aqui sobre o trabalho, tá? Quando esse quadrinho foi lançado pela editora Pipoca Nanquim, o Bruno Zago, que é editor da Pipoca Nanquim, disse o seguinte: ó, esse material aqui pode ser lido por quem não leu a série das Tartarugas Ninja. Eu sou da geração que cresceu assistindo Tartarugas Ninja, cara. Então eu sou fã dos personagens, sensacional Tartarugas Ninja, eu gosto muito. O volume de leitura que a gente tem aqui no canal é muito grande. Acaba que eu ainda não li a série. Eu tenho na minha pilha de leitura os 4 volumes lá da série principal. São 4 volumes? São 5? Não me lembro agora. Mas eu comprei todos, tá na minha pilha de leitura. Eu ainda não li a série. Mas o Bruno Zago afirmou, falou, não, isso aqui pode ser lido mesmo por quem não leu a série principal. Eu topei o desafio, eu falei, beleza, então eu não li a série principal, mas eu conheço os personagens e tal, eu vou ler diretamente então esse trabalho aqui, para ver se uma pessoa que nunca leu nada, né, de Tartarugas Ninja, pode começar por esse aqui, que seria o episódio final, né? O último Ronin, tá? É realmente um episódio final aí da série, tá? Então eu vou fazer comentários aqui baseado na minha leitura específica desse material. Eu não li os trabalhos anteriores, ok? Olha só, gostei muito do trabalho de cores do desenho, tá? Tô te mostrando aqui um pouco da arte. Não tem muito o que falar sobre esse trabalho aqui, senão de que é um desenho funcional, muito bonito, as cores são bonitas, tem um trabalho muito competente aqui. O desenho em momento algum atrapalhou a minha imersão, pelo contrário, acho que é uma combinação extremamente interessante de momentos onde você percebe por uma quantidade menor de quadros, por uma quantidade menor de balões, você consegue perceber momentos de um diálogo mais tranquilo, onde os personagens estão planejando ou estão dialogando sobre determinadas situações, ou até mesmo relembrando fatos anteriores, porque se nós estamos falando do último Ronin, não é nenhum spoiler entender que nós temos aqui uma das Tartarugas Ninjas que sobrou. Pois é, e esse quadrinho vai explicar o que aconteceu. Então nós temos alguns recursos aqui que são utilizados na arte, eu vou te mostrar. Mas o que eu estava dizendo é que nesses momentos em que há uma conversa, tem muitos diálogos esse quadrinho, nesses momentos a gente vê um trabalho mais, digamos assim, sóbrio de arte, um trabalho mais sóbrio de utilização de balões. Em momentos de maior emergência a gente percebe que aumentam os números de quadros, de balões também, para dar um senso de urgência. E no momento da ação a gente vê inclusive uma mudança no trabalho aqui de cores, né, dando essa cor mais vermelha assim de urgência e tal. E também um trabalho mais intenso de onomatopeias, certo? E de balões em maior quantidade, maior quebra de quadros. Olha só que eu estou falando, ó, cores vermelhas, maior quebra de quadros, né? Os layouts da página ficam mais diferentões, assim, ficam, né? Aliás, o layout das páginas desse quadrinho aqui muito legais. Olha só. Então a gente vai vendo que o trabalho de arte ele consegue trazer o aspecto da ação nos momentos certos. Olha como é que a página fica bem mais quebrada aqui, ó. Sem dúvida isso aqui é uma coisa que o Kevin Eastman, né, ele agradece aqui no texto, né, ele faz um agradecimento especialmente ao Jack Kirby e ao Frank Miller. E você percebe que ele realmente absorveu a influência desses dois. O Kirby, com a potência que ele colocava nos quadrinhos, né, a força, a energia que ele colocava nos quadrinhos. Então os momentos de combate aqui, em momento algum eu senti que a cena, né, o desenho fica confuso, fica embaralhado. Não, você vê que ele tem uma movimentação muito bacana e potente, sempre muito forte. A lá Kirby. O Frank Miller também fazia isso, fez isso em vários trabalhos. O Kirby, esses dois artistas, eles são caracterizados por uma ferocidade na arte, né? Os quadrinhos são sempre muito pesados, assim.
E o Frank Miller tem essa técnica que ele usa em vários quadrinhos, em especial no Cavaleiro das Trevas, de fatiar algumas cenas para dar uma dinâmica de movimentação maior. Ele já trabalhava, não com esse conceito exatamente assim, mas na fase do Demolidor. A gente sabe que o Kevin Eastman se baseou muito no Demolidor para fazer as Tartarugas Ninja, então realmente você percebe a influência na arte desses dois grandes mestres, Frank Miller e Jack Kirby, certo? Agora, em relação ao roteiro, o que nós vamos acompanhar é um mundo distópico no futuro, cheio daqueles robôs vigiando todo mundo, e tem uma cidade que é fechada ali. A gente vê, então, essa última tartaruga, né, invadindo esse local. A gente vê que já está mais envelhecido e vai para uma missão suicida para tentar aniquilar de vez essa guerra entre clãs, né? E o quadrinho vai se desenrolando para mostrar para a gente justamente o que aconteceu, né? Às vezes alternando a arte com momentos muito dramáticos ou até com um tipo de arte diferente, assim, ó, para evocar realmente a escuridão dessa caminhada, a dificuldade desse momento. Por que que essa tartaruga voltou exatamente nesse momento para enfrentar essa missão suicida, praticamente essa grande batalha contra esse clã, o clã do pé, né? Que é o clã ali. Eu não quero trazer muitos detalhes para você porque o quadrinho ele traz muitas novidades, né? Para quem assistiu a animação e vai ler esse último Ronin, realmente você consegue compreender, né? E traz muitas coisas diferentes, muitas novidades, com momentos que dá um nó na garganta. Ele tem alguns momentos que você fala, caramba, cara, olha o que aconteceu aqui. Então ele dá uma diferenciação em relação à animação. Como eu disse, eu não li os quadrinhos anteriores, vou ler e vou trazer resenha aqui também. Mas em relação à animação, você vê que a coisa é mais seca, é mais dura. Esse quadrinho tem nitidamente uma influência de Lobo Solitário. O grande mangá, aquela história que conta lá do Itogami, aquela vingança, né? O Lobo Solitário é também um Ronin que está ali tentando fazer uma vingança contra o clã inimigo. Claramente o Eastman pegou a história do Lobo Solitário e colocou aqui com elementos que lembram um pouco também Ronin, do Frank Miller, pelo aspecto mais distópico, futurista da história, e misturando tudo isso com essa vibe das Tartarugas Ninja, mas com uma pegada menos heróica e mais dramática. Esse quadrinho ele é mais dramático, ele é mais pesado. Tem algumas coisas que me desagradaram, aí eu posso falar em especial como a coisa foi conduzida. Por exemplo, vou falar da April. A April que aparece aqui. Apesar dela estar bem envelhecida no quadrinho, eu achei que talvez faltou um pouco o roteiro trabalhar esse aspecto nela. Esse aspecto de que ela já estava com as forças esvaindo, um pouco mais frágil, né? A tartaruga tem a questão da mutação, então talvez isso também tenha afetado. O quadrinho deixa isso no ar. Talvez ela tenha sido afetada pela mutação e talvez tenha um pouco mais de força, de energia do que uma pessoa comum por se abastecer dessa mutação. Pode ser, né? Mas eu senti que poderia ter sido trabalhado um pouquinho mais desse envelhecimento dela, dessa fraqueza dela. O quadrinho também não deixa muito claro quais são os limites dessa capacidade da tartaruga, né? Ele joga um pouco ali com o roteiro, dando algumas facilitações. Em alguns momentos a coisa fica fácil demais para a tartaruga, ela realmente consegue derrotar muita gente ali e tal, e fica meio difícil de estabelecer qual que é o limite disso. Tá? São alguns pequenos detalhes que me chamaram a atenção na trama, que me incomodaram, mas de modo geral, o quadrinho ele consegue trazer um clima angustiante e dramático para essa última história das tartarugas. Quando você observa essa tradição dos quadrinhos do Jack Kirby, do Frank Miller e até do Lobo Solitário, do Kazuo Koike Gozeki Kojima, você percebe que o Eastman pegou isso, mastigou bem e construiu a sua própria história, ambientado com o seu próprio clima, que sem dúvida tem a influência desses grandes quadrinhos, desses grandes autores, mas ele conseguiu construir uma história que, embora eu não tenha lido a série principal Tartaruga Ninja, me parece fecha muito bem. Fecha de um jeito bonito a série das tartarugas aqui, com a dramaticidade necessária, com o peso necessário e mostrando todos os desenvolvimentos necessários para conduzir a esse final dramático. O último Ronin é um baita quadrinho de samurai, apesar que ambientado nesse mundo futurista, nessa coisa toda. Certamente quem leu Demolidor, Cavaleiro das Trevas, Frank Miller e tal, leu Lobo Solitário, leu Vagabond, vai ler esse material e vai curtir, porque ele consegue trazer, não tão forte quanto poderia, mas consegue trazer essa dinâmica do universo samurai.
esse tipo de quadrinho que a gente curte muito, e eu recomendo para você. Eu recomendo para você que quer conhecer o universo das Tartarugas Ninja. Se você não conhece nada de Tartarugas Ninja, você consegue entender esse trabalho? Consegue, consegue. Você vai ver que tem alguns personagens ali, vai levar um tempinho, um pouquinho para você se ambientar com esses personagens, mas dá para entender na boa. Mesmo que você nunca tenha visto a animação, não conheça os personagens, você vai conseguir entender, porque é uma história, no final das contas, uma história clássica de samurais, de vingança, de lutas de clãs, mas nesse ambiente mais tecnológico, que fala de mutação, misturado com armas de última geração, enfim, tá? É um quadrinho muito bacana, eu recomendo pra você. O link tá na descrição pra você adquirir. A gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau!